Bom, estou conversando com o Davi Marques, que é do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, que divulgou hoje o anuário estatístico sobre a segurança pública, é o levantamento mais completo no Brasil sobre a segurança no país, né? Sobre criminalidade e também outros aspectos relacionados à segurança pública. Davi, obrigado por atender o nosso convite. Pergunta que eu faço é a seguinte: o que mais te chamou a atenção neste anuário? Joaquim, obrigado. Bom, eu acho que a gente tem um material muito extenso, tem várias notícias, mas eu destacaria o seguinte. Infelizmente, após 2 anos de redução na taxa de homicídios, a gente voltou a ter um crescimento no número de mortes violentas intencionais no país, né? Não foi um crescimento expressivo, ficou aí na casa de 4%, mas mesmo num contexto de pandemia, com menor circulação de pessoas na rua durante alguns meses aí do ano passado, ainda assim a gente teve esse crescimento no número de homicídios, o que é uma infelicidade, porque de fato a gente tinha uma janela de oportunidade aí de construir uma tendência, uma boa tendência de redução, né, dessa taxa de homicídios que é muito alta no Brasil, né? E infelizmente isso não se consolidou. Acho que motivos para isso precisam ainda ser melhor explorados. O próprio efeito da pandemia é ainda bastante nebuloso para a gente como um todo, né? Porque você vê, a gente teve redução de crimes patrimoniais, mas os crimes letais têm crescimento, então, quer dizer, são efeitos distintos, né, a depender do tipo de crime. Então, a gente ainda não tem, precisa continuar avançando no entendimento. Porém, o que já se sabe, né? Que o crescimento se concentrou aí num conjunto de cidades, né, num conjunto de estados também, nos quais você tem o acirramento de alguns conflitos criminais, né? Em 2017, quando a gente teve o pico da taxa de homicídios no Brasil, em grande medida, o que contribuiu para isso foi uma certa desorganização do aparato de segurança pública em determinados estados, ao mesmo tempo que você teve o acirramento do conflito entre organizações criminosas em estados da região norte e nordeste, né? De lá para cá, a gente passou por 2 anos de redução e agora, de novo, esse crescimento é localizado, né, aí entre os principais crescimentos de taxa que a gente viu em 2020, boa parte deles estão localizados no Nordeste, né? E temos taxas bastante altas na região Norte. E são estados que têm se caracterizado por essa disputa do crime organizado. Se você pega o Nordeste, por exemplo, o estado que teve o maior crescimento foi o Ceará. Foi aí mais de 75% de crescimento nos homicídios. E se a gente lembrar, a gente teve uma greve da Polícia Militar no estado do Ceará no início de 2020. Uma greve que coloca um cenário de crise dentro da segurança pública do estado e abre margem para a atuação do crime organizado, né? Lógico que depois, no decorrer do ano mesmo, após a greve, você continua tendo aí um conjunto de problemas relacionados com isso, né? Se você pega os estados da região norte também, você tem um cenário de intensificação dos conflitos do crime organizado muito em função de disputa por rotas do tráfico que passam na região amazônica, né? Você tem a atuação de organizações que são oriundas do Sudeste, como você tem o PCC aqui em São Paulo, que tem atuação nacional, Comando Vermelho do Rio de Janeiro também com atuação nacional, que vão para novas regiões, explorando essas rotas, e ao chegar nesses lugares vão se aliar ou rivalizar com grupos, com quadrilhas que já existem no local, né? Então, esse tipo de conflito é que tem um potencial muito alto de gerar os homicídios, né? Você tem facções regionais ali do norte que hoje são muito fortes, né? Você tem ouvido falar da família do norte, né? Principalmente, mas grupos que têm essa capacidade e que se enfrentam e produzem essa quantidade. Então, em estados nos quais você tem um intenso conflito no crime organizado e um aparato de segurança pública desorganizado ou com pouco interesse de atuar nesse tipo de conflito, você tem o crescimento de homicídios, né? Além disso,
é importante notar que, a partir de 2019, a gente teve várias modificações na política de controle de armas do país, né? Então, você teve um crescimento bastante expressivo do número de armas de fogo em circulação. Embora isso também precise ser melhor compreendido, diversos estudos nacionais e internacionais apontam que existe correlação, né, entre o número de armas de fogo em circulação, o aumento do número de armas de fogo em circulação e crescimento de taxa de homicídios, né? Por diferentes motivos, né? Primeiro porque passa a ser um elemento importante no conflito interpessoal, né, em conflitos interpessoais que podem ter um desfecho muito pior por conta da existência de uma arma de fogo à disposição, assim como pela comunicação que existe entre o mercado legal e o ilegal de armas, né? Muitas vezes a gente tem visto casos de roubo a residências ou até mesmo assalto a profissionais de segurança pública, que o bem visado é de fato a arma de fogo, né? Então, existe essa comunicação que é muito perigosa e muito nociva. Então, ao mesmo tempo que o governo federal flexibilizou o acesso, não fortaleceu o controle, né? Existe uma série de medidas sendo implementadas, inclusive pelo próprio Exército, de melhorar o tipo de marcação que é feito nas munições, o tipo de marcação que é feito nas armas, para melhorar, por exemplo, a capacidade de rastreamento de armas utilizadas em crimes, ou para que você pudesse identificar pontos importantes de desvio, de comunicação entre esse mercado legal de armas e a criminalidade. Isso hoje não é fortalecido e, portanto, se torna um controle mais frágil, né? Então, isso é uma receita bastante... uma receita de fracasso para a segurança pública como um todo. Então, hoje é difícil a gente ter uma perspectiva de melhoria nos indicadores de mortes violentas, embora a gente tenha vindo aí de 2 anos de redução, né? Então, para mudar esse cenário, para que 2021 seja um ano diferente, é preciso rever esses pontos, né? Capacidade do aparato de segurança pública de lidar com o crime organizado e também a capacidade de fazer um controle mais aperfeiçoado das armas de fogo em circulação no país. Perfeito. Davi, me chamou a atenção também que a vítima, ela continua majoritariamente o negro, você tem o jovem e homem. É isso, né? Exatamente. Você vê, a questão da violência, sobretudo a violência letal no país, né? Ela não é distribuída de forma homogênea na sociedade. Os anuários do Fórum têm mostrado isso ao longo do tempo. E o que a gente percebe, né? Existe uma concentração muito grande. A questão do racismo no Brasil, né, ela se mostra de uma forma bastante expressiva quando a gente fala de segurança pública. Por quê? Justamente porque você revela, ao olhar os números dos homicídios em geral, o perfil das vítimas dos homicídios em geral, da letalidade policial em específico, o perfil da população prisional do país, ele é um perfil majoritariamente negro e jovem, né? Masculino também, né? E se a gente tivesse capacidade de poder fazer um rastreamento assim de local de moradia e tal, provavelmente de periferia também, né? Embora esse dado não esteja, a gente não possa fazer essa afirmação por meio de dados hoje. E o que isso mostra, né? Mostra que a segurança pública é uma das políticas públicas, um dos bens sociais que é fundamental, é um ponto fundamental na luta contra o racismo no país, né? E como que se faz isso, né? De diferentes maneiras, né? A gente precisa corrigir ações e omissões do Estado e dos governos nas políticas públicas. Ou seja, por um lado, criar políticas públicas que sejam de prevenção, que hoje não são a regra no país, né? As políticas de segurança pública são vistas, em regra, no Brasil, como uma missão de polícia, e embora as polícias sejam importantes, elas não são os únicos atores relevantes nesse assunto, né? Políticas de prevenção de sucesso, elas são intersetoriais, são articuladas, então é preciso que haja prioridade para fazer uma política como essa, porque não é fácil articular segmentos tão diferentes, né? Então, assim, priorizar populações mais vulnerabilizadas. Então, quando a gente fala de homicídio, qual que é a população mais vulnerabilizada?
letalidade policial, qual que é a população mais vulnerabilizada, e fazer um trabalho específico de prevenção com esses grupos. Se a gente for falar de violência contra a mulher, também existe desigualdade racial. Então, também é necessário atuar de forma preventiva. E, por outro lado, quando a gente fala daí da atuação policial, rever protocolos, rever treinamento, capacitação e formação desse policial, desses policiais, para que o resultado da ação policial lá na ponta, se a gente estiver falando de prisão, se a gente estiver falando de letalidade, ele não seja um resultado de desigualdade, né? Então, garantir que o Estado chegue nos segmentos mais vulnerabilizados, não apenas com a polícia, mas com outras políticas públicas, ao mesmo tempo corrigindo essas distorções quando se trata exclusivamente da atuação policial ou do sistema de justiça criminal como um todo, né, envolvendo aí o Ministério Público, o Judiciário. Então, são chaves muito difíceis de mexer hoje, né? Historicamente, o Brasil tem apresentado essas distorções, essas desigualdades, mas precisa começar, né? Perfeito. E também os negros são as maiores vítimas da letalidade policial, ou dos policiais, são os que mais morrem por ação dos policiais, é isso? 78... então, assim, se você pegar, dentro dos homicídios em geral, 76,2% das vítimas são negras. Especificamente na letalidade policial, esse número é de 78,9%. Então, inclusive, um perfil mais negro do que dos homicídios em geral. E se você pegar os policiais vítimas de homicídio, a maior parte também é negra, embora numa proporção menor, são 62,7%, né? A composição de policiais negros no efetivo, os policiais negros são maioria, mas não nessa proporção. Então, existe sobre-representação em todos esses tipos de violência, né? Ou seja, mostra que a vulnerabilidade, ela se distribui aí, independente do tipo de crime que a gente está falando. Entendi. E, então, isso reflete... seria o que se chama de racismo estrutural na nossa sociedade, é isso? Eu acho que o racismo estrutural é uma chave conceitual, uma chave analítica para você pensar o país como um todo, né? E ele vai ter facetas diferentes a depender do tema, do tipo de política pública, do tipo de problema que você está olhando, né? Então, dá para dizer, sim, que você ter situações socioeconômicas muito mais deterioradas para a população negra no Brasil em geral, isso acontece, digamos assim, de forma horizontal. Em todas as políticas públicas que você olha, existe desigualdade racial, na segurança pública também. E, de alguma forma, a segurança pública e a violência, mais especificamente, acaba sendo um resultado de um conjunto de falhas dessas outras políticas, né? Então, falhas na política educacional, diversas publicações mostram que, no Brasil, a escolaridade é um fator protetivo contra a violência. O próprio anuário esse ano mostra isso em relação a crianças, inclusive em relação a crianças e adolescentes, que nesse contexto pandêmico fora da escola, apresentam aí um crescimento no número da vitimização, inclusive letal, né? Se você olha a questão de moradia, né, acesso a trabalho e renda, escolaridade superior, né, formação profissional, enfim, um conjunto aí de políticas de saúde, né, nos quais você verifica a desigualdade. O resultado disso, associado à questão da atuação policial ou das deficiências da polícia, do sistema de justiça, né, Ministério Público e Judiciário, criam esse cenário geral, né, ou seja, uma vulnerabilização muito maior, né? Os jovens negros hoje são muito mais vulneráveis à violência letal do que outros segmentos, né? Em alguns estados, a publicação anterior do Fórum, com o IPEA, o Atlas da Violência, mostrou que em alguns estados essa diferença de vulnerabilidade chega a ser de 16 vezes superior, né? Dependendo do estado que você estiver analisando. Ou seja, um cenário muito complicado e que sim, nesse sentido estrutural, né? Está relacionado com a própria formação do país e a dificuldade que nós temos hoje por meio de reconhecimento do problema e de reformulação de políticas públicas para tentar recontar essa história. Eu vi também que São Paulo tem o menor índice hoje, né? 9, coisa por 100 mil habitantes. E isso não é de hoje, São Paulo já vem reduzindo já há bastante tempo. Uma das explicações é justamente o crime organizado, que teria, em algumas regiões,
proibido até que houvesse homicídios ou algum controle por parte do crime organizado, que é o PCC, que trabalha basicamente com o comércio de drogas. Esta é a causa ou existem outras causas também? Existem outras causas. Eu acho que você pensar sobre homicídios, é preciso pensar que esse fenômeno ele é um fenômeno multicausal, né? Ele tem variáveis diferentes que incidem sobre esse fenômeno. No caso de São Paulo, eu acho que ele é um case de relevância no país porque foi a redução mais expressiva por muito mais tempo, né? Se você pegar aí praticamente os últimos 20 anos, praticamente ininterruptamente houve redução. Com exceção agora de 2021, teve também digamos, um repique em 2012, mas vem reduzindo. Mas nesses 20 anos aconteceram coisas muito diferentes para além do nascimento, da consolidação do PCC como a facção hegemônica no Estado, né? Tem seu peso, tem, né, um peso relativo importante, porque justamente nós temos visto, inclusive nessa conversa que a gente falou do cenário do Norte, cenário do Nordeste, que está muito associado com disputa de crime organizado. Isso. Em contextos que você tem mais de um grupo rivalizando, você tem mais violência. Né? Não significa que não exista violência em São Paulo relacionada com crime organizado, porque existe. Contudo, pela existência de uma hegemônica, você acaba tendo uma outra dinâmica. Né? Contudo, você tem outras coisas que aconteceram em São Paulo também. Né? Tem estudos que apontam, por exemplo, inclusive, uma redução na proporção de jovens na população em geral do Estado como uma causa relevante para isso, né? Visto que os homicídios estão concentrados na juventude. Né? Então, você teve no Estado de São Paulo, a partir de 2003, uma atuação muito interessante da política de segurança pública de priorizar a retirada de armas de fogo de circulação. Né? Era uma política importante, né? A gente ainda hoje tem metas para isso, mas você percebe em São Paulo e no Brasil como um todo que a apreensão de armas tem caído muito, embora o número de armas de circulação tenha se mantido alto e, na verdade, está aumentando cada vez mais. Ou seja, essa política hoje, talvez ela não seja mais a ponta de lança dessa redução, muito embora ela continue sendo relevante. Né? E você tem, evidentemente, provavelmente algumas benesses do Estado ter aproveitado de uma situação de um Estado mais rico, de uma capacidade de investimento maior em política de segurança. Então, se você pegar a questão de efetivo policial, e aqui no Estado isso está mais refletido na Polícia Militar do que na Polícia Civil, por exemplo, mas uma atuação, né, uma capacidade de investimento maior. Então, se você soma esses fatores, eles acabam entre si contribuindo com essa redução ao longo do tempo. Se você pega 2012, por exemplo, que foi o último ano que a gente tinha tido um crescimento interessante, né, algum crescimento de homicídios no país, no estado de São Paulo, foi justamente um ano no qual houve um conflito importante na arena do crime organizado. E era um conflito que aconteceu aí, que inclusive teve ataques contra policiais em diferentes municípios do estado. Né? A gente tinha tido uma crise grande em 2006 e outra em 2012. Né? 2012 teve um crescimento elevado aí teve um crescimento de homicídios também. Então, eu acho que para você analisar, tem que analisar esse contexto como um todo, né? E esse ano, talvez de uma forma um pouco diferente, a gente teve uma redução no número da letalidade policial no estado, né? A gente vinha numa tendência de crescimento ali até mais ou menos maio, quando você tem o caso George Floyd nos Estados Unidos. Esse foi um caso de repercussão internacional, que começa nos Estados Unidos, mas ele vai espraiando, né? E aqui em São Paulo ele tem, não só em São Paulo, mas no Brasil como um todo, ele tem efeitos importantes, que os movimentos sociais aqui vão fazer a crítica, tanto da atuação policial letal, quanto da desigualdade racial na segurança pública, na violência. Isso associado com um conjunto de casos que a gente teve aqui pela Polícia de São Paulo, registrados em vídeo de uso abusivo da força policial, acabaram pressionando o governo do estado a mudar um pouco o discurso. Se a gente lembrar, aqui em São Paulo, na última eleição de governador, assim como no Rio de Janeiro, por exemplo, o discurso era
né, atirar na cabecinha, aqui em São Paulo a polícia vai atirar para matar. E a partir de 2020, meados de 2020, mais ou menos em junho, essa chave discursiva muda um pouco. Anuncia-se um retreinamento da corporação, reforçar protocolos de operacionais padrão, amplia-se a política, né, o programa de utilização de câmeras corporais pelos policiais, né, e o resultado disso a gente vê no final do ano com uma redução do número de mortes decorrentes de intervenção policial, que é um fenômeno extremamente positivo. Se você olhar, por exemplo, a composição dos homicídios em geral no município, na capital paulista, né, na cidade de São Paulo, você vai ver que 33% dos homicídios, né, das mortes violentas intencionais em São Paulo, capital, foram causadas por policiais. Significa que mais de a cada 10 mortes violentas intencionais, pelo menos 3 são causadas pela polícia. O que é uma proporção muito alta. Né? É a maior entre as capitais. Se pegar a média das capitais brasileiras, esse número fica em 16%. Na capital de São Paulo é 33%. Ou seja, se São Paulo quiser continuar reduzindo a sua taxa de homicídios, taxa de mortes violentas intencionais, tem que continuar investindo no controle do uso da força policial. E aí, há muitos discursos que dizem que, para que a polícia faça o controle da violência, o controle da criminalidade, ela precisa agir com violência. É muito comum aquela máxima do bandido bom é bandido morto. Exato. Mas se você olhar hoje o cenário de São Paulo, a gente continua tendo redução de crimes patrimoniais, por exemplo, menos roubos de veículo, apesar de ter tido uma redução da letalidade policial. Ou seja, não existe essa associação grande entre esses dois fatores. Então é isso, a gente precisa continuar. Fazer o controle do uso da força policial não significa abdicar de controlar o crime, essas coisas andam, na verdade, juntas, né? Perfeito. Me chamou a atenção um outro dado divulgado hoje na coletiva, que é a pesquisa que vocês fizeram, a consulta, junto a profissionais de segurança, e aí mostrou que essa posição do liberou geral, as pessoas utilizarem armas, terem armas sem nenhum controle, que é a posição bolsonarista, ela tem um apoio pequeno, né? É 10,4% apenas dos policiais, dos profissionais de segurança que que concordam com essa posição. Então, esse dado me chamou a atenção. Talvez a polícia não seja tão bolsonarista quanto se imagina. Ou também a polícia sabe que o aumento de armas, colocar mais arma na população, vai resultar em mais trabalho para ela, porque na ponta a polícia é que vai acabar tendo problema. Aqui você atribui essa posição dos policiais, eles acham que realmente de acordo até com o que existe, né? Que pode ter arma, mas com controle, que é exatamente o que o bolsonarismo não defende. Como é que você vê esse resultado dessa pesquisa que me chamou a atenção? Sim, eu acho que quando a gente olha para a questão dos policiais, tem tido bastante repercussão essa noção de uma politização excessiva das forças policiais, né? Um bolsonarismo muito arraigado, tendo os policiais e os militares, né, das Forças Armadas como um importante foco, né, um importante grupo de apoio político ao presidente, né, a esse tipo de posição. Eu acho que essa pesquisa mostra que os policiais não podem ser vistos como um bloco monolítico, né? A gente perguntando, e essa é só a primeira parte da pesquisa, são os primeiros resultados, a gente ainda vai divulgar outros na mesma linha dessa pesquisa, eles estão mostrando justamente que existem dissidências, existem frições, né? Existem discursos dissonantes dentro desse bloco. Muito embora você espere que os policiais sejam, em relação à sociedade como um todo, tendencialmente mais conservadores, isso é captado em pesquisas em outros países também, não é exclusivo do Brasil, mas as características que têm sido atribuídas aqui aos policiais, elas estão mais carregadas de um certo extremismo, de um radicalismo maior, né? Exemplo disso foi a greve da Polícia Militar no estado do Ceará, no começo de 2020,
que foi alvo de bastante politização, né? Inclusive colocando em questão se o governo federal enviaria a Força Nacional para ajudar na crise da segurança pública lá no estado, tendo em visto que o presidente não condenou essa greve em nenhum momento, né? Então, esse tipo de ação colocou os policiais muito em evidência. Mas o que eu acho que essa pesquisa mostra é que existem esses discursos dissonantes. Então, na prática, quando a gente está falando de armas de fogo, a opinião dos policiais demonstrou que eles são favoráveis a um maior nível de controle. Acho que justamente relacionado com isso que você falou, porque, de fato, lá na ponta, é muito mais provável hoje que o policial se depare durante o atendimento de alguma ocorrência com alguém armado do que era há 2 anos. Porque hoje nós temos mais armas, né? Se você olhar os sistemas federais, dentro do SINARM, que é o sistema da Polícia Federal, isso, entre 2017 e 2020, cresceu mais de 100% o número de armas. Se você olhar os dados dos CACs, né, colecionadores, atiradores, caçadores, dentro do SIGMA, que é o sistema do Exército, você teve um crescimento aí de praticamente 30%. Então, ou seja, é um número maior de armas. Então, a probabilidade de um policial lá na ponta se deparar com uma arma de fogo do atendimento de uma ocorrência hoje é maior, né? Então, a possibilidade de você ter controles mais adequados para você impedir, que pessoas incapacitadas ou mal intencionadas tenham acesso à arma de fogo, e 2, que você possa fazer rastreamento de armas utilizadas em crimes, né, que você possa ter marcação de munições em lotes menores para facilitar esse rastreamento, justamente para que seja possível identificar quais são os pontos de comunicação entre o mercado legal e a criminalidade das armas, né? Então, esse tipo de medida é apoiado pelos policiais, né? Então, eu acho que é importante a gente começar a enxergar um pouco que os policiais, como um todo, não são um bloco monolítico, né? Que existe espaço de diálogos aí importantes, principalmente na chave da valorização policial, entender um pouco, impedir o sequestro da pauta policial por parte de uma extrema-direita, de um discurso radicalizado, né? É possível se comunicar com esses policiais porque, de fato, não há nenhuma mudança efetiva em segurança pública que não passe pelos policiais. Então, é necessário dialogar, é necessário convencer, é necessário apresentar propostas alternativas para a atuação dos policiais em segurança pública. Caso contrário, o cenário não muda. Perfeito. Bom, lembrar que foram 6.656 policiais, né, civis, militares, ouvidos, 10,4 seria a apoia, né? Maior, não é isso? Uma liberação sem nenhum tipo de controle. Sem controle, 73,6 não, tem que ter controle, e 16% acha que não deve ninguém ter arma. Total. Mas só o Estado que tem o monopólio da violência. Isso é muito interessante. Esse dado que foi divulgado hoje, então, na coletiva do Fórum Brasileiro de Segurança Pública. E a importância da polícia fica também demonstrada pelo que aconteceu no Ceará. Teve a greve, teve um aumento de homicídio gigantesco, né? O maior aumento foi no estado do Ceará, e a causa é justamente aquela greve dos policiais. Então, o princípio constitucional é que o Estado ele tem o monopólio da violência para igualar todas as pessoas, para que tenha segurança, porque as pessoas tenham segurança, o Estado tendo uma polícia bastante eficiente. E nós vimos que, no episódio da greve, houve como consequência um aumento muito grande de homicídios. Davi, fica à vontade para fazer qualquer complemento, suas considerações aí a respeito do anuário. Sim, eu agradeço a oportunidade, Joaquim. E eu acho que, enfim, esse quadro mostra que a gente precisa aproveitar melhor as oportunidades que são colocadas aí pela essa trajetória da violência no país. Eu acho que ainda está em tempo da gente poder ter 2021 de volta um número de redução. A gente estava falando aqui a respeito do caso Ceará, por exemplo, e o Ceará atualmente, no primeiro semestre, tem verificado novamente redução
dos indicadores de mortes. É preciso que os estados se atentem para isso. Esse sinal de alerta daqui no estado de São Paulo, por exemplo, é algo que precisa ser levado a sério, para que no ano que vem a gente possa estar aqui novamente dando notícias diferentes, notícias com mais esperança sobre esse cenário de violência, de segurança pública no Brasil. Tá ótimo, Davi. Muito obrigado. E voltamos, então, para a nossa live. Obrigado, um abraço. Obrigado, Joaquim.